E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Nessa aula de hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre um dos componentes do ar-condicionado voltados para a área de eletricidade e eletrônica do veículo que mais afligem aí o técnico refrigerista, que são os sensores e pré-sostatos. Então, alguns sistemas de ar-condicionado têm um tal do pré-sostato e alguns sistemas têm o tal do transdutor, que na verdade quando você utiliza o aparelho de scanner você vai conhecer ele lá como sensor de pressão. Qual é a diferença entre esses dois componentes, onde ele está localizado? Isso é o que eu vou falar na aula de hoje. Só para vocês entenderem então, se a gente olhar aqui no ciclo de refrigeração, o que nós vamos ver aqui é o compressor, linha de alta pressão aqui é a descarga do compressor, né, quando sai o fluido do compressor para o condensador, a linha de alta pressão, onde o fluido já está em estado líquido, o filtro, a linha de alta pressão aqui, a válvula de expansão, o evaporador e daqui para frente é linha de baixa pressão. O nosso componente aqui chamado pré-sostato, normalmente ele está na linha de alta, ele é mais comum na verdade, né? Na linha de baixa, é possível que eu tenha alguns veículos, eu tenho um pré-sostato de baixa e com certeza na grande maioria dos veículos eu tenho um pré-sostato de alta pressão. E esse componente, na verdade, ele serve para quê? Serve para que o módulo de injeção eletrônica ou uma central do ar-condicionado identifique a pressão no sistema, tanto na baixa quanto na alta. Como eu já disse, às vezes ele é presente na linha de baixa e na grande maioria dos casos ele está presente na linha de alta pressão. Quando eu tenho o transdutor, que é um sensor de pressão, normalmente esse cara aqui é encontrado na linha de alta pressão. E vamos entender qual é a diferença entre eles. Um pré-sostato, na verdade, nada mais é, deixa eu pegar uma caneta aqui para escrever, nada mais é do que uma chave liga e desliga. Então é uma chavinha que liga e desliga aqui. Então imaginando que isso aqui está ligado, por exemplo, no módulo de injeção, isso aqui, por exemplo, é um aterramento, só para exemplificar aqui. Então quando o sistema atinge, por exemplo, 50 psi de pressão na linha de alta, isso quer dizer que tem fluido refrigerante, isso aqui está fechado. E o módulo entende que ele pode ligar o ar-condicionado, por quê? Porque esse componente está informando para ele que tem pelo menos 50 psi de pressão. Tem gás no sistema, tem fluido refrigerante. Existe o pré-sostato duplo, que na verdade ele vai pegar esse estágio de 50 psi que vai fechar, e ele vai pegar um segundo estágio aqui, que é uma outra chavinha aqui, que vai estar, por exemplo, pode ser que esteja aterrado, isso não é regra, tá? Essa segunda chavinha, ela vai indicar, por exemplo, quando o meu sistema chegar a 250 psi. E aí, nesse caso, o meu sistema chegando a 250 psi é a hora de ligar a segunda velocidade do eletroventilador, a segunda velocidade da ventoinha. Então, esse cara, quando chegar a 250 psi, ele, por pressão, fecha um segundo contato e ele fala para a central de injeção eletrônica, olha, está a 250 psi, é hora de ligar o segundo estágio do ventilador, do eletroventilador lá na frente. E aí o módulo faz essa ligação. Então, quando eu tenho um pré-sostato duplo, eu tenho isso aqui ligando a 50 psi, eu tenho isso aqui ligando a 250 para ligar o segundo estágio da ventoinha. Lembrando que esse aqui, ele liga a 50 psi para falar para o sistema que tem fluido refrigerante, tem gás, aí então ele vai começar a trabalhar. E o módulo, por sua vez, aqui, né, que liga o compressor. Então, o módulo sabe que tem fluido refrigerante, liga o compressor e sabe, por exemplo, que chegou a 250 psi por algum motivo e liga o segundo estágio do eletroventilador para baixar a pressão e temperatura. Quando a minha pressão chegar a 380 psi, esse pré-sostato vai entender o seguinte, 380 psi é um excesso de pressão, está criando risco tanto para o meu compressor, quanto para as minhas mangueiras e para o sistema de uma forma geral. E aí então ele desliga esse primeiro contato aqui, esse primeiro estágio, e aí o módulo entende que chegou a 380 psi ou está oferecendo algum risco, e o módulo de injeção desliga o sistema de ar-condicionado, desliga o compressor, desliga todo o trabalho que ele estaria fazendo para funcionar o ar-condicionado. Então, só para retificar, 50 psi indica que tem fluido refrigerante, então o meu pré-sostato liga aqui. O módulo entende que tem fluido, ele pode ligar o sistema de ar-condicionado. E ele liga,
e aí liga normalmente o primeiro estágio da ventoinha também junto. O ar funcionou, o sistema começou a aquecer, começou a aumentar a pressão, chegou a 250 PSI. O meu pressostato liga o segundo estágio da ventoinha. E aí o meu módulo manda ligar o segundo estágio da ventoinha. Então o pressostato indica que chegou a 250, o módulo manda funcionar o segundo estágio da ventoinha. Vamos imaginar que por algum motivo essa pressão não baixou e a temperatura não baixou. Por exemplo, sujeira no condensador, alguma barro, alguma coisa que fez com que isso acontecesse. Excesso de fluido, né, excesso de gás, né, o fluido refrigerante. E aí o sistema chegou a 380 PSI. Nesse momento, o meu pressostato identificando 380 PSI, ele desliga o primeiro estágio e o módulo entende que o sistema não está em condições de funcionamento e, portanto, ele desliga o compressor e, consequentemente, o sistema para de funcionar. Então, o pressostato está aqui para fazer, na verdade, um controle de pressão e temperatura na linha de alta pressão e na linha de baixa pressão também, porque pela linha de baixo também ele vai identificar se vai ligar ou não o compressor do sistema de ar-condicionado. Com a evolução da injeção eletrônica, com a evolução de algumas coisas, identificaram que seria interessante utilizar não mais um pressostato, não mais um interruptor, porque o interruptor ele vai dar a informação de liga e desliga, liga e desliga. Quando eu utilizo um transdutor, o que acontece normalmente é que esse transdutor é alimentado de alguma forma, que pode ser, vou apagar aqui para vocês entenderem. Todo transdutor, na maioria das vezes, ele é de 3 fios, então ele vai ter pino 1, pino 2 e pino 3, 1, 2 e 3. E esses pinos, na maioria das vezes, eles estão ligados na UCE, no módulo de injeção. E aí aqui eu tenho ligados esses 3 pinos, onde um é positivo, que pode ser 5 ou 12 volts, e o outro é um aterramento. Normalmente, quando o sistema está alimentado por 12 volts, ele não está ligado à central, mas vamos considerar que sim, só para a gente poder exemplificar. E o pino do meio, talvez, seria o pino de sinal. Esse pino de sinal, ele está ligado, ele vai dar um retorno para a central, ele está ligado à central e vai dar um retorno para a central. Por exemplo, o meu fio azul aqui, ele daria um retorno de uma tensão oscilante, ou seja, ele vai gerar um valor de quase 0 volts, imaginando que isso aqui fosse alimentado por 5 volts, de quase 0 volts a quase 5 volts. Então, entenda a escala que eu tenho de quase 0 a quase 5. Então, de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1, então ele vai tendo essa escala. E o módulo, dentro dele, existe um gráfico, ele considera isso de forma gráfica, de um comparativo de pressão e tensão, pressão e voltagem de sinal. Então, o sinal oscila de acordo com isso aqui. Isso é muito mais vantajoso do ponto de vista de monitoramento da central, através desse sensor, porque a precisão desses valores é muito maior. Continuando aqui o mesmo esquema do pressostato, quando o módulo identifica que tem 50 PSI, pela tensão que é gerada aqui, ele deixa ligar o sistema de injeção eletrônica. Quando ele identifica 250, ele liga o segundo estágio do ar-condicionado, não da injeção eletrônica, como eu disse, ele deixa ligar o ar. Quando ele identifica 250, ele permite que se ligue o segundo estágio da ventoinha, e quando o módulo identifica que passou de 380 PSI, ele desliga todo o sistema, tudo isso com a responsabilidade desse cara. Quando isso aqui para de funcionar, tudo para de funcionar quando eu me refiro a ar-condicionado. Assim também como quando para de funcionar o meu pressostato, na maioria das vezes eu vou ter problemas de funcionamento bem graves aí. Tá ok? Espero que tenha ajudado esse vídeo, espero que tenha ajudado essa aula aqui para vocês. No nosso treinamento a gente testa isso aqui em todas as possibilidades de teste que a gente pode fazer, com multímetro, com ponta de prova, com ferramentas específicas para esse tipo de teste. Isso aqui é importante que eu consigo monitorar, inclusive pelo scanner, que é a aula que eu já passei anteriormente aí, uma aula de scanner voltada para o ar-condicionado. Com o scanner você consegue monitorar, por exemplo, a pressão do sistema sem colocar um manifold, sem colocar um manômetro. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ajudado. Fica por aqui, que em breve a gente vai passar mais informações importantíssimas para vocês. Valeu, muito obrigado e até mais. Valeu!